Assim que saiu a informação de que o governo americano tinha decidido classificar PCC e CV como grupos terroristas, no começo da noite de quinta-feira, eu fiz questão de me divertir um pouquinho e fui passear pelos canais de notícias da TV. Eu já sabia que o argumento, entre aspas, usado para reclamar da decisão do governo Trump seria aquela historinha de que é um ataque à soberania do Brasil. Como escreveu o antropólogo Flávio Gordon, estou entendendo errado ou a esquerda brasileira está assumindo de vez que CV e PCC equivalem ao que ela chama de pátria? É exatamente isso. Bom, primeiro eu passei pela Globo News, todo mundo com aquela cara de velório, e os discursos eram assim: é mais um golpe da família Bolsonaro depois do tarifaço e das sanções impostas contra autoridades do Brasil. Sim, foi uma vitória, uma grande vitória do Flávio Bolsonaro e não, obviamente, um golpe. E a turma da Globo News estava inconformada. Isso vai beneficiar o Flávio Bolsonaro, não pode. Ele foi ao Washington e o Rubio faz isso. Que responsabilidade! Todo mundo concordou lá na Globo News que é uma decisão política para ajudar o Flávio. Então, a gente deduz que era melhor mesmo, então, deixar o PCC e o CV em paz, né? E o povo, olha, que se dane. Mais da Globo News. Estamos numa arena muito política nessa decisão e o bolsonarismo vai reivindicar essa medida. É tudo para favorecer o Flávio Bolsonaro. Na Globo News eu tive de ouvir alguém dizendo que é puro discurso ideológico. O Departamento de Estado americano é pura ideologia. E ainda questionar se o Trump vai encampar isso. E tome ataque à soberania brasileira. Mas ninguém ali na Globo News era capaz de explicar que soberania tem o brasileiro que sofre todo dia com a criminalidade, né? Que soberania tem as vítimas das facções criminosas, o povo trabalhador que mora em favelas e é oprimido pelos traficantes. Esse papinho furado de soberania para proteger bandidos é uma especialidade do PT e, como a gente está percebendo, né, da imprensa, que desistiu de ser imprensa. E o que mais eu vi no que a Globo News chamava de debate entre 6 jornalistas que pensam da mesma forma, que concordam em tudo. As pessoas vão acreditar que isso é bom sem ouvir os especialistas, e aí citaram o incrível Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só uma comentarista da Globo News se distraiu e citou uma pesquisa que apontou que 73% dos brasileiros aprovam a classificação do CV e do PCC como grupos terroristas. Mas a turma da Globo News jurou que isso é ruim para o Brasil. O que os Estados Unidos querem, o Brasil do PT já está fazendo. Que o crime já está sendo combatido, principalmente com investigações sobre lavagem de dinheiro. O que tentaram passar foi que os Estados Unidos não querem combater o crime organizado e que o Lula não quer proteger os bandidos. Sério. Eu aguentei na Globo News só mais um pouquinho até ouvir o seguinte: militarizar o combate ao crime organizado é um absurdo. Isso não vai resolver. Experiências anteriores provam isso. Sério? Que experiências? Ninguém citou. Na CNN, a mesma conversinha de que a medida do governo americano tem apenas um caráter eleitoral e ficaram lá questionando o dossiê entregue pelo Flávio Bolsonaro ao secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. A preocupação não era, de novo, o combate às facções criminosas, mas como o Flávio Bolsonaro poderia se beneficiar da medida contra o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. E na CNN afirmaram que autoridades brasileiras consideram que é só um presente para o Flávio,
que nada vai ser feito pelo governo americano, não no curto prazo. Ora, ora, se a decisão é favorável aos opositores do Lula, ela, portanto, é ruim para os bandidos. E a gota d'água para que eu saísse da CNN foi o seguinte comentário: a medida mascara o crime organizado como terrorismo e contra ele será usado método que não se aplica. É como dar um remédio errado para um doente. E a corrupção nas Forças Armadas brasileiras, como vão lidar com isso? E aí eu fui para o SBT News para ouvir as mesmas baboseiras. O Flávio Bolsonaro só quer defender o combate ao crime para ganhar votos. Ele quer fazer crer que o governo Lula é leniente com a criminalidade. Não, não é não, não é não. E teve mais. Essa medida vai arranhar a imagem do Brasil no exterior.